Pai do Senhor para todos. Podeis tomar o vosso assento, em nome de Jesus. Quero ser grato a Deus nesta noite, pelo pastor Rubens Pimenta. De Pimenta ele só tem um nome, né, irmão? Estava analisando aqui o nome dele. Se todo Pimenta fosse que nem ele, estava bom. Quero agradecer a Deus pela vida dos demais obreiros que aqui estão, enfim, da igreja. Que a bênção de Deus esteja completamente sobre a sua vida e que Deus possa fazer fluir a sua vontade sobre vocês nessa noite. Meus irmãos, sem muita delonga, eu quero nesta noite ministrar a palavra de Deus, aquilo que Deus colocar no meu coração. Estarei transmitindo aos vossos corações nesta noite, aos nossos corações, porque também para mim ela vem. E eu tenho certeza de uma coisa, ainda essa semana na sede, o pastor Edson estava pregando e eu gostei muito da introdução dele, né? Então vou pedir aqui a colaboração também dos companheiros, né? Estou aprendendo, cada dia mais a gente aprende. Eu quero convidar os irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo de número 18, verso bem conhecido de vós outros, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, que diz-nos assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, e contra toda a terra, e contra os reinos de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Versículo 19 ainda: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Carinhosamente olhe para o seu irmão, para a pessoa que está próxima a você, e diga para ele nesta noite: Deus está contigo. Meus irmãos, eu quero nesta noite ministrar a palavra do Senhor, subordinada ao tema Cidade Forte. Glória seja dada ao nome de Jesus. A Bíblia nos relata no capítulo 1 de Jeremias, verso 1 a seguir, que Deus convoca Jeremias e lhe dá a primeira visão profética. Deus começa a falar com Jeremias acerca do seu ministério, a respeito da responsabilidade que ele estaria assumindo a partir daquela data. Mas a Bíblia também diz que Jeremias, no versículo 6, ele começa a entender o que Deus queria fazer na vida dele, e ele começa a responder a Deus palavras que Deus não gostaria que ele falasse. Por exemplo, ele começa a dizer para Deus: eu sou uma criança, ainda não sei nem falar, como é que eu vou assumir uma responsabilidade tão grande, tamanha? A Bíblia relata que quando Jeremias ele começara a questionar a Deus, a dizer que não teria condições de assumir aquele ministério tão árduo, tão difícil, ele tinha aproximadamente 24 anos de idade, quando ele tinha declarado que ainda era uma criança. Bem, para atingir a idade adulta naquela época, era necessário chegar aos 33 anos. A partir dos 33 anos, o homem estaria atingindo a idade adulta, e ali ele poderia assumir qualquer responsabilidade. Jeremias, com 24 anos aproximadamente, ele não se sentia preparado ou capacitado para exercer a função de profeta, para exercer a função que Deus estava lhe dando naquele momento. Mas quando Deus chama, quando Deus convoca, quando Deus escolhe, ele não pergunta a idade, ele não pergunta se você é leigo, se você é culto, ele não pergunta qual
moral, física, não. Deus, ele não olha para essas coisas. Deus, quando ele convoca o homem para fazer a sua obra, ou para ser destaque na sua obra, ele olha tão somente para o coração do homem. E eu quero acreditar nesta noite que é isso que Deus está fazendo aqui hoje. Ele está olhando para o teu coração hoje. Deus não está olhando se você é uma pessoa bem equilibrada de ordem financeira, ou se você é uma pessoa pobre, ou se você é uma pessoa que não tem nem condições de sobreviver, que vive a vida empurrada pelos outros. Deus não pergunta isso nesta noite. A Bíblia diz que Jeremias começaram a questionar, mas no versículo 5 do capítulo 1, Deus lhe dá uma palavra confortadora e diz para ele: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que eu saísse da madre te santifiquei. Ou seja, você é escolhido de Deus até mesmo antes de que se formar no ventre de sua mãe, antes que o feto se formasse no ventre, Deus já tinha escolhido a sua vida. Então você não pode olhar para os obstáculos, você não pode olhar para situações difíceis, você tem que olhar somente para o chamado de Deus. Você tem que olhar somente para a responsabilidade que Deus confiou a você. Você não pode questionar a ordem de Deus, não é para que você venha olhar as dificuldades. Olha a situação de Jeremias, ainda não tinha idade suficiente, e agora Deus lhe dá uma ordem para que ele profetizasse, para que ele falasse contra a situação que estava o povo de Deus. Não seria fácil. Os sacerdotes, aqueles homens que ali habitavam, que tinham altos poderes sobre a sua vida, de maneira nenhuma poderia respeitar. O medo do profeta era esse, era que os homens não respeitassem, era que os reis sacerdotes não dessem ouvido. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Você não deve se preocupar com essa situação, porque quando Deus ele chama, quando Deus ele convoca, ele somente ele que vai falar na nossa boca. E quando ele fala na nossa boca, a terra ela tem que parar para ouvir. Então Deus começa a falar com Jeremias, Deus começa a confortar a Jeremias, e Deus começa a animá-lo, até o ponto de Deus chegar para Jeremias e falar com ele: Jeremias, o que é que tu estás vendo? E Jeremias ele para e diz: Senhor, estou vendo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor responde: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Deus falando com ele, para cumprir. Se você tem uma palavra de Deus, Ele está velando nesta noite por esta palavra para cumprir na sua vida. Se você tem uma palavra de promessa, Deus está velando nesta noite por esta promessa, por esta palavra, e ter certeza esta palavra vai cumprir, vai acontecer na sua história, na sua casa, na sua família, na sua vida. E agora Deus vai falando com Jeremias. Deus dá a segunda visão. A segunda visão, Jeremias ele vê uma panela grande que está fervendo à porta da cidade, e Deus começa a mostrar para ele a situação do povo, e Deus dá ordem a ele: profetiza contra esse povo, fala contra esse povo. E Jeremias ele chorava porque ele temia, ele tinha medo, mas Deus tinha falado com ele: Jeremias, abre a tua boca, porque eu vou falar na tua boca, eu vou usar você, Jeremias, não precisa você se preocupar, meu querido, minha querida. Deus precisa de você nesta noite como canal na casa dele, na obra dele. Aonde você estiver, você tem que ser um canal de Deus. E agora, depois de tanta situação, depois de tantos momentos, a Bíblia diz que Deus dá uma garantia para Jeremias. Algumas das garantias, Deus começa a falar com ele. Aí no versículo 18, ele diz para Jeremias: porque eis que te ponho hoje com cidade forte. Você sabe o que é uma cidade forte? Quando Deus diz para o profeta: eu te coloco hoje como coluna de ferro, como muro de bronze.